Então, meus irmãos, este texto que nós lemos de Hebreus 1, de 1 a 10, ele é muito interessante, né? Essa carta aos Hebreus é muito preciosa. Eu hoje quero falar sobre o mistério de Deus. Deus é um mistério. Não é inteligível para nós. A gente não consegue entender Deus. Ele é insondável, incognoscível. Eu estava vendo essa palavra, o que é isso? Vem de conhecimento, gnose, incognoscível, que não dá para conhecer totalmente a pessoa de Deus, não dá para sondar Ele. Ele é o Todo-Poderoso, então Ele é onipotente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, e Ele, por saber todas as coisas, Ele também não só sabe, como Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Criou o céu e a terra. E dentre esses mistérios da pessoa de Deus, está o tema da Trindade. Ele é uma Trindade. É um só Deus que existe e se revela nas três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste trecho aqui de Hebreus, capítulo 1, ele começa falando: Deus falou conosco, falou com os hebreus, com os judeus e com a humanidade, muitas vezes, de muitas maneiras, ao longo de 20 séculos, por meio dos profetas, homens e mulheres de Deus, ungidos e usados pelo Senhor para trazer a palavra, trazer o pensamento, os desígnios de Deus. Mas nos últimos dias, Deus falou através do Filho. Veja bem, eram homens que foram usados, e nos últimos dias, o Filho. E ele começa uma comparação desse instrumento, dessa manifestação, dessa expressão de Deus através do Filho, com aquelas dos profetas, dos anjos. Compara o Filho com os anjos e diz: os anjos, eles foram criados, o Filho foi gerado. Qual é a diferença? A criação, os rabinos dizem assim, que Deus, ele se encolheu, digamos, para criar o nada, né? Que ele é, ele era, ele há de vir. Então é como se ele tivesse recuado, e aí ele faz o movimento criador para fora de si, e tudo que Deus criou, todas as partículas do universo, todos os átomos do universo, refletem a sabedoria, a inteligência, a glória, o poder dele. Porém, a criação não é ele. Ele é diferente da criação. Então, ele criou os anjos, ele criou os seres celestiais, ele criou a música, ele criou tudo no universo, milhões, bilhões, quintilhões de estrelas.
Mas ele é diferente de tudo isso. Por isso a Bíblia diz que ele é Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quer dizer santo, santo, santo. Santo é separado, diferenciado. Então, o Criador tem a sua pessoa, a sua inventividade, a sua criatividade, a sua inteligência, a sua sabedoria reveladas na criação. Mas a criação não é o Criador. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, e ele é uma trindade. E esta expressão da trindade, se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É muito interessante, por exemplo, no Oriente, no budismo e no hinduísmo, existe um conceito de Deus que ele é como se fosse onipotente, como se ele fosse onisciente, onipresente, mas ele fosse o somatório de toda forma de energia do universo. Como se o somatório de todas as coisas fosse Deus. Mas eles não têm um conceito de que Deus é uma pessoa. Deus, ele não é só onisciente, onipresente, onipotente, mas ele é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. Como assim? O que é ser pessoal? Ele tem autoconsciência, tem autodeterminação, ele tem propósito, ele tem intenção, ele tem vontade, ele tem planos. E porque ele é um ser pessoal, e ele nos criou à sua imagem e semelhança, ele quer se relacionar conosco pessoalmente. Então, esta visão de Deus no Oriente ele é toda a forma de energia do universo, mas não é pessoal. Os gregos tinham uma visão de que Deus era pessoal. Os deuses eram pessoais, muitos deuses, e eram como pessoas, tinham personalidade, ciúme, inveja, ambições, essas coisas todas. No fundo, os deuses gregos são uma simples projeção do próprio homem, como o homem funciona, como o homem é. Mas eles não tinham a noção de que o Deus Todo-Poderoso, único, onisciente, onipresente, onipotente. Mas veja, a Bíblia ensina que o seu Deus, que fez o céu e a terra, ele não só é onipotente, onisciente, onipresente, mas ele é pessoal. Ele sabe o seu nome. Ele criou todas as estrelas e conta cada uma delas e as chama pelo seu próprio nome. Então, neste trecho, o filho gerado, olha, o que é gerado? É de si mesmo, Deus se movimentou para fora de si mesmo e agiu. Por isso, em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a ideia, a percepção, a doutrina da Trindade, ela não existe porque Deus se encarnou. O Filho não é o Filho porque ele se humanizou. Não. Lá na eternidade, ele é Deus trino uno.
na eternidade passada. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É muito interessante, o primeiro capítulo de Gênesis já mostra Deus falando no plural. É a Trindade conversando consigo mesmo. Em Provérbios 9 fala da sabedoria. Você vai lendo, essa sabedoria aconteceu, é uma noção que Salomão dá acerca do filho. Daqueles anjos que apareceram a Abraão, apareceram 3 anjos. Um era o Senhor, Adonai. Quem é este? Aquele anjo que apareceu para Josué antes das batalhas contra o povo de Jericó. Josué, quem és tu? Você é dos nossos ou deles? E ele disse: eu sou o príncipe dos exércitos do Deus vivo. Descalça as tuas sandálias, como Deus falou, o Pai falou para Moisés. Então, aqui neste texto de Hebreus, ele cita que o Salmo 45, que diz: por isso Deus, o teu Deus, é muito estranho isso, por isso Deus, o teu Deus, é diferente, mas está falando do Filho e do Pai. Jesus, depois da ressurreição, encontrou com Maria e disse: olha, avisa aos meus irmãos e que eu ainda não subi para o meu Pai. O meu Deus e o teu Deus. Jesus falando assim. Então, também neste trecho aqui de Hebreus 1 diz: por isso diz que os anjos de Deus o adorem, se referindo ao Filho gerado. Tu és meu Filho. Então, Deus Pai manda que os anjos adorem a Jesus, o Filho. Então, nós podemos olhar para Jesus e dizer: Ele é Deus? Sim, Ele é Deus. Ele é o Verbo, Ele é o Filho de Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade. E uma coisa maravilhosa é, nesse plano de Deus de salvar a humanidade, quando o Verbo se fez carne, quando Deus assumiu a forma humana na pessoa de Jesus, Ele assumiu essa condição humana para sempre. Veja bem, não é que Deus falou: eu vou até a terra, assumir a forma humana, salvo, falo, me revelo, expresso na linguagem humana o meu coração, o meu caráter de amor, o quanto eu amo o ser humano, e depois eu abdico, eu abandono essa roupagem de ser gente, de ser humano. Não, ali na encarnação, os pastores estavam vigiando as ovelhas no campo de noite, e apareceram aos pastores centenas, milhares de anjos, e os anjos do Senhor disseram: hoje na cidade de Davi, em Belém, Efrata, nasceu o Messias. Vocês vão ver o menino deitado numa manjedoura.
E os anjos de Deus cantaram, louvaram, deram glória a Deus nas alturas. Por quê? O milagre dos milagres, o evento tremendo, sobrenatural, absurdo, loucura de Deus. Deus enlouqueceu, se fazendo carne, se tornando um menino frágil, passível de ser morto. Paulo fala lá em Coríntios, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Porque essa loucura de Deus é o extremo da expressão do amor dele por nós. Voltando a essa ideia da encarnação, então Deus se fez carne para nunca mais deixar de ser humano. Como assim, pastor? O Filho se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por ele todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. E habitou entre nós. Loucura de Deus, tornar-se humano e mortal, passível de adoecer, de sentir fome, sono, frio, nudez, de sofrer dores e de morrer. Por que a gente diz que ele nunca mais vai deixar de ser humano? Lá em Apocalipse 5, Apocalipse 4, João é arrebatado aos céus e entra na sala do trono. E ele vê a glória do Pai, ele vê os querubins, a adoração, 24 anciãos, ele vê aquele ambiente e ele fica completamente estarrecido. E um dos anciãos diz: na mão do Todo-Poderoso tinha um livro, um rolo, aqueles livros antigos, um rolo, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E este livro, ele era tão tremendo que ninguém podia tocar, ninguém podia nem olhar para aquele livro. E não se achava no céu ninguém apto para abrir aquele livro. E João começa a chorar, porque não tinha ninguém para abrir o livro. Aquele livro na mão de Deus, ele representa os planos de Deus, os propósitos de Deus, a consecução, a continuidade desses planos. E ninguém conseguia ver, olhar, nem pegar no livro para abrir, para dar sequência. E aí um dos anciãos diz para João: não chores, eis aí o leão de Judá, a raiz de Davi. E quando João olha, estava no meio do trono, assentado com o Pai, um cordeiro. O leão, o cordeiro. O leão é o rei dos reis. O leão é o senhor dos senhores. O cordeiro, diz João, como que fora morto. Então era um cordeiro que ainda expressava a marca, a fragilidade da morte. Só que ele tinha 7 chifres, 7 olhos. Os 7 chifres, chifre fala de poder.
Os 7 chifres fala da onipotência. Depois da ressurreição, Jesus disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Os 7 olhos diz da sua onisciência. Ele vê tudo. Este Cordeiro é Deus. E o Cordeiro foi adorado no céu, e os anjos se dobraram, e os anciãos tiraram as suas coroas e se inclinaram e disseram: digno é o Cordeiro de tomar o livro e de fazer a obra de Deus, porque para Deus Pai comprou homens de todas as raças, tribos, línguas e nações, e os fez sacerdotes e reis. Ele se fez carne para nos salvar. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, nesta condição humana, ele foi o último Adão, o último representante da raça humana adâmica. Mas ele, ao ressuscitar, tornou-se o primogênito de uma nova raça. O primeiro gerado de uma nova raça. Por isso, ele nunca mais vai deixar de ser homem. Essa foi a escolha de Deus. Um novo homem. Jesus, o Filho, o Eterno, Deus onisciente, onipresente, onipotente, na eternidade afora, continuará sendo o novo homem. Por que isso? Para que isso? Para que você pudesse ser parte desta nova raça. Jesus falou: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Na morte de Jesus, ele foi fracionado, foi partido, e a natureza divina e humana dele pôde ser multiplicada, partida, impartida, implantada em cada um de nós. Esse é o mistério da salvação, que vem do mistério do Deus eterno, trino uno. Lá em Deuteronômio 6 diz: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel diz: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é único. É verdade. Deus é único, mas se revela nas 3 pessoas da Trindade. Em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. É muito interessante essa relação do Filho, Jesus, com o Pai, né? Ele disse para Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quando Tomé viu Jesus naquela segunda aparição dele aos apóstolos, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Coisa maravilhosa. É interessante pensar assim que na Trindade também tem uma certa hierarquia. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ordem que a gente fala, que aparece
na Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela fala de uma hierarquia. Jesus diz: convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E se eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Em Mateus 3,11, João Batista diz assim: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? Jesus. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Você quer uma renovação de poder na sua vida? Você quer o fogo do Senhor na sua vida? Eu fico pensando, o Espírito Santo com fogo, essa expressão ela aparece várias vezes, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Deus e é pessoal, é autoconsciente, não é apenas uma energia, ele é divino. E quando fala batizado com o Espírito Santo e com fogo, a gente pode ser batizado no Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, transbordados pelo Espírito Santo e também sermos revestidos de poder. O fogo representa este revestimento de poder. E Jesus disse para os apóstolos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, bem no dia do Pentecostes, os discípulos, 120 deles reunidos num cenáculo, desceu sobre eles o Espírito Santo, apresentando línguas repartidas como de fogo, e eles viram, e eles começaram a profetizar e falar em outros idiomas que eles não conheciam. O que era aquilo? A manifestação poderosa do Espírito Santo e do poder de Deus na vida deles. Como nós precisamos desse fogo, desse poder e desta ação do Espírito Santo na nossa vida. Por que é importante entender essas coisas? Primeiro, entender que Jesus é Deus, que Ele é o nosso Salvador e ao mesmo tempo Ele é divino, Ele é eterno, Ele é o Todo-Poderoso. Então, Ele é muito chegado a nós, né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu consigo amar a Jesus, eu consigo falar com Jesus, mas eu não consigo falar com o Pai. Quando é falar com Deus Pai, eu fico meio bloqueada, meio travada. Por quê? Porque o Pai é chamado de Pai. Por que aquele progenitor terreno é chamado de Pai? Por que é o mesmo nome? Porque o seu pai terreno, ele é uma representação do Pai eterno. Antes de você, você foi gerado por Ele. Ele é uma autoridade sobre você, enquanto pai aqui na terra. E o relacionamento seu com o filho, como filha, com o seu pai, deixou marcas boas, qualidades, virtudes, bons exemplos, e deixou marcas negativas, ruins. Então, na nossa mente, no nosso inconsciente,
essa imagem do nosso pai terreno, ela cria um tipo de lente distorcida do modo como você olha o Pai Celestial. E aí você se achega a Jesus, você se identifica com Jesus, porque Ele é a própria imagem de Deus. Jesus, você quer conhecer Deus? Você quer se aprofundar na pessoa de Deus? Conheça Jesus. Jesus disse para os discípulos: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus é a própria imagem de Deus. O caráter de Jesus revela o caráter do Pai. A bondade, a misericórdia, a benignidade, a mansidão, a compaixão de Jesus revelam tudo do Pai. Deus é assim. Porque nós conseguimos entender bem Jesus, porque Ele veio na condição humana e na linguagem humana Ele falou conosco. O pastor Jeremias usava uma imagem assim: imagina que você quer dizer para o formigueiro todo que você ama o formigueiro, que você ama as formiguinhas. Você diz: formiguinhas, eu amo vocês. Mas se você vira uma formiguinha e chega lá e diz: eu amo vocês, na linguagem de formiguinha, as formiguinhas vão entender. Então Deus falou aos homens, falou com Israel, falou com os profetas, mas através de vasos humanos, limitados, imperfeitos. Nos últimos tempos, Deus falou através do Filho. A glória, o Filho cheio de glória e de verdade, cheio de graça e de verdade. Nele, em Jesus, o caráter, o amor, a bondade, o poder de Deus foi completamente revelado, manifesto. Então, qual a diferença que faz entender isso? É que a gente vê como Ele ama a gente, como Ele nos amou, nos elegeu, nos chamou para uma condição que nós não temos a menor noção do tamanho disso. Quanto amor, quanto nos amou o Pai. De João, lá na sua primeira carta, capítulo 3, nós não temos noção do que haveremos de ser. Mas isso tudo é expressão de amor. Quanto mais a gente descobre esses mistérios da Trindade, não intelectualmente, mas num relacionamento com Ele, de amor, de amizade, de paixão, de admiração, de adoração, mais Ele se revela para nós, mais Ele trabalha em nós para que nós entremos numa sintonia perfeita do plano que Ele tem para nós. E nas três pessoas da Trindade, o Espírito Santo veio habitar em nós. Diz no Evangelho de João que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. Nós somos templos de Deus, mas essa manifestação de Deus dentro de nós é pela pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, a gente nem sempre se dá conta de quanto Ele está conosco, quanto Ele anda com a gente, quanto Ele fala com a gente. Mas a gente pode aprender a prestar atenção na voz, na direção, na presença, nos ensinamentos que Ele traz, estando dentro de nós. Amém.